Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Lightroom Mobile, o Lightroom para celular. Na verdade, mais especificamente sobre uma ferramenta bastante poderosa que está presente no Lightroom Mobile, que é a ferramenta de curva, ou curva de tons. Essa é uma ferramenta que está presente em vários programas, aplicativos para tratamento de imagem e também no Lightroom Mobile. E ela me permite ajustes tonais, ajustes de luminosidade da foto, assim como ajustes de cor. Então vamos lá para a tela do meu celular para a gente ver a ferramenta de curva no Lightroom Mobile. Então eu já estou com uma foto aberta no Lightroom e aqui na aba de luz é onde a gente faz naturalmente os ajustes de luminosidade da foto, os ajustes tonais da foto, com os sliders que a gente tem disponíveis aqui. Mas, acima dos sliders, a gente tem esse botão, que é o botão de curva, que justamente habilita a ferramenta de curva. Quando eu clico aqui, a ferramenta de curva aparece aqui sobre a imagem. E essa ferramenta de curva, curva de tons, ela me permite também fazer os ajustes de luminosidade da foto, mas mais do que isso, ela me permite também trabalhar com as cores da foto. E ela possui dois modos de funcionamento, a curva paramétrica e a curva por pontos. Vamos começar pela curva paramétrica, que é a mais simples. E é dada por esse ícone aqui à direita, que tem esse desenhozinho de uma ondinha em cima da bolinha. Quando eu clico aqui, a gente entra no modo de funcionamento de curva paramétrico. E é muito simples a gente entender como a curva funciona na sua base, no seu fundamento. Se eu clico e arrasto para cima, eu clareio a foto. Se eu clico e arrasto para baixo, eu escureço a foto. Veja, arrastando para cima, a foto fica mais clara, arrastando para baixo, a foto fica mais escura. Aqui no modo de funcionamento paramétrico, a gente tem 4 colunas que definem 4 zonas tonais ou 4 faixas de luminosidade. Aquilo que no Lightroom Classic são chamados de sombras, referente a essa coluna, essa primeira coluna da esquerda, que são as áreas mais escuras da imagem, as áreas de preto, as áreas de baixas luzes. Depois a gente tem a coluna ou a faixa tonal dos escuros, que seriam as áreas cinzas escuras da foto, os claros, as áreas cinzas claras da imagem e os realces, que seriam as áreas de altas luzes da imagem. Então, se eu quiser trabalhar, por exemplo, nas regiões mais claras da foto, eu vou clicar na curva, nessa região mais à direita do gráfico, e vou puxar para baixo, escurecendo essa região. Veja que o céu, aquelas nuvens lá no céu, que são muito claras, vão ficando mais escuras e vão mostrando mais detalhe. Se eu quero trabalhar com as áreas mais escuras da imagem, eu vou clicar na região da curva mais à esquerda, na região do gráfico mais à esquerda, e aqui nesse caso especificamente a gente precisa clarear essas áreas. Então clico, arrasto para cima e eu estou clareando essas áreas. Veja que agora a gente tem informações nas árvores aqui no primeiro plano. Acho que o céu ficou um pouco claro demais, então eu vou clicar nessa coluna referente às áreas de claros, que seriam os cinzas claros, e vou puxar para baixo. Agora o céu já tem um pouco mais de informação. Veja só, a foto era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Perfeito. O que a gente percebe ao trabalhar com a ferramenta de curva no modo de curva paramétrica é que quando eu arrasto para cima ou para baixo, eu estou sempre limitado por um determinado intervalo, que é essa área cinza que se acende ao redor da curva. Então, o modo paramétrico de funcionamento da curva limita a nossa ação a um determinado intervalo. Se eu quiser zerar os ajustes que eu fiz nessa curva paramétrica, eu vou clicar 2 vezes no íconezinho da ferramenta aqui no cantinho inferior direito e todo o ajuste, então, é devolvido para o seu ponto de partida. Então, como eu falei, no modo de funcionamento paramétrico, a gente tem uma limitação da nossa ação. Agora, no outro modo de funcionamento, que é o modo de funcionamento da curva por pontos, isso não acontece. E a curva por pontos pode ser acessada por esses
quatro íconezinhos, esses quatro círculozinhos coloridos, o branco, o vermelho, o verde e o azul. No primeiro ícone, o ícone do círculo branco, a gente vai trabalhar no canal composto, ou seja, é a curva que une os três canais de cor individuais, o vermelho, o verde e o azul, e que vai me permitir fazer o ajuste da luminosidade da foto. Então, vamos habilitar o modo de funcionamento da curva de pontos no canal composto. E aqui, o funcionamento básico é o mesmo. A gente clica, arrasta para cima, clareia a foto, arrasta para baixo, escurece a foto. A diferença é que, perceba, eu não tenho nenhuma limitação de movimento. Eu posso mexer a curva livremente. E isso, obviamente, me dá uma possibilidade de ajustes maiores, porque a gente não fica limitado por nenhum tipo de barreira. Perceba também que quando eu clico sobre a curva, pontos são colocados sobre ela. E por isso, esse modo de funcionamento se chama curva por pontos. A gente pode acrescentar até 16 pontos na curva. E isso faz com que eu consiga trabalhar em faixas tonais muito mais específicas. Enquanto que na curva paramétrica eu poderia trabalhar em 4 faixas tonais, aqui eu posso trabalhar em até 16 faixas tonais de forma muito mais precisa e muito mais pontual. Então veja, eu criei alguns pontos nessa curva e se eu quiser remover os pontos criados, basta clicar 2 vezes sobre eles e eles então vão sendo removidos. Nessa foto, então, a gente já percebeu que o céu está muito claro e as árvores no primeiro plano estão muito escuras, foram fotografadas contra a luz. Então a gente precisa tentar resolver isso, e a gente viu isso acontecendo lá na curva paramétrica e aqui na curva por pontos, o pensamento é exatamente o mesmo. Eu quero escurecer o céu, então eu vou trabalhar nessas áreas mais à direita do gráfico da curva, porque essas áreas correspondem a essas regiões mais claras da foto. Veja, clico, crio um ponto, arrasto para baixo esse ponto e o céu, então, vai aparecendo, vai mostrando mais detalhe. O fato é que quando eu fiz isso, a curva toda foi puxada para baixo. Eu não quero isso. Eu quero que apenas essa região mais clara, a região do céu, então, seja afetada. O que eu preciso fazer é criar um outro ponto nessa área mais à esquerda do gráfico, ou seja, a área que corresponde às regiões mais escuras da foto, e vou puxar para cima. Mas se eu puxar muito para cima, eu clareio a região. Nesse caso aqui, que eu criei um ponto na região de meios tons, bem no meio do gráfico, eu clareio lá as nuvens. Então, eu vou puxar um pouquinho para cima nessa área e vou trabalhar agora nas regiões mais escuras da foto, áreas do gráfico mais próximos à esquerda, que justamente correspondem a essa região de sombras da imagem. Veja que quando eu puxo isso para cima, o detalhe das árvores começa a aparecer. Então, o verde das árvores começa a aparecer. E aqui eu vou criando esses pontos, ajustando eles de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha foto. É claro que para cada foto um ajuste será necessário. Perceba que agora a gente tem mais informação no céu e também nesse primeiro plano aqui nas árvores, na copa das árvores. Veja, a foto era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Então, aqui na curva de pontos, a gente tem muito mais liberdade para trabalhar. Mostrei, então, o canal composto no modo de funcionamento de pontos, e agora a gente tem os 3 canais de cores separadamente. Lembrando que a fotografia digital tem as suas cores, todas elas formadas a partir de 3 cores primárias, o vermelho, o verde e o azul, RGB, e estão os 3 canais aqui separadamente para que a gente possa trabalhar com eles. Então, habilitando o canal vermelho, a gente vai mexer nos vermelhos da foto. E o funcionamento da curva é exatamente o mesmo. Clicando e arrastando para cima, a gente acrescenta o vermelho, e se eu arrastar para baixo, eu vou acrescentar o ciano, que é o oposto ao vermelho. Então, arrastando para cima, mais vermelho, arrastando para baixo, mais ciano. E aqui a gente pode decidir, como a gente pode criar pontos, vários pontos na curva, a gente pode decidir em que faixa tonal, em que área de luminosidade a gente vai ter mais vermelho, ou em que área de luminosidade, ou em que faixa tonal a gente vai ter mais ciano. Nesse caso, porque eu estou trabalhando, obviamente, no canal vermelho, né? Então, por exemplo, eu quero mais vermelho nas nuvens, então
é esse ponto mais à direita do gráfico que corresponde às altas luzes, e eu vou puxar um pouco mais para cima. E aqui à esquerda, que corresponde às baixas luzes, vou puxar um pouquinho para baixo para acrescentar um pouco mais de ciano, um pouco mais de tons mais frios nessa região de sombras das árvores. Mesma coisa a gente pode fazer com o canal de verde, só que agora a gente tem o verde ao puxar para cima o gráfico e o magenta, que é o oposto, ao puxar para baixo o gráfico. E nesse caso, eu vou simplesmente acrescentar um pouco mais de verde na copa dessas árvores. Então eu criei um ponto de ancoragem no centro do gráfico. Um ponto de ancoragem seria aquele ponto que não é movimentado, mas serve para que a curva não seja alterada completamente. Veja que quando eu coloco esse ponto de ancoragem, o meu ajuste ele é interrompido no meio da curva, do gráfico, né? E é claro que se eu puxar muito o verde para cima, acontece que o outro lado da curva, o lado à direita desse ponto de ancoragem, é puxado proporcionalmente para baixo. E a gente pode criar outros pontos de ancoragem para estabilizar isso, se for o caso. Não é exatamente o caso nessa foto, porque eu não vou, obviamente, acrescentar tanto verde assim. É só para ressaltar a cor das árvores que eu quero esse verde atuando. Por fim, no canal azul, o mesmo procedimento. Ao puxar para cima, a gente acrescenta azul. Ao puxar para baixo, a gente acrescenta o oposto, que é o amarelo. E nesse caso, eu vou, nas áreas de altas luzes, acrescentar um pouco de amarelo, porque eu quero esse tom um pouco mais quente lá no céu, indicando esse sol que está se pondo. Vou puxar a curva nessas áreas de tons médios e baixas luzes um pouquinho mais para cima, para a gente criar esse ponto de ancoragem e impedir que o ajuste afete as áreas mais escuras da imagem. Então veja, a foto era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Então a curva de tons me permite trabalhar na luminosidade da foto, tanto no seu modo paramétrico quanto no seu modo por pontos. E também me permite trabalhar em cada um dos canais de cor separadamente no seu modo de funcionamento de curva por pontos. Então é isso, pessoal. Essa foi a ferramenta de curva no Lightroom Mobile. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material é interessante, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Só assim você ajuda o canal a crescer e vai ser avisado toda vez que a gente subir um vídeo como esse. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.